Graça e paz, eu sou o pastor Márcio. Eu quero continuar a reflexão com você aqui em Neemias, no capítulo 1, versículo 3. Agora diz assim: Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. No verso anterior e no áudio anterior, eu falei sobre as perguntas de Neemias. É um homem que pergunta, e pergunta para se envolver. E agora vem a resposta à sua pergunta. Ele ouviu os relatos sobre a realidade do povo que ficou em Jerusalém, e a angústia dominou profundamente o seu coração na medida em que ele ouvia esse relato. Os problemas aqui relatados e respondidos a Neemias no verso 3 demonstra alguns aspectos. Demonstra primeiramente uma insegurança pública em Jerusalém. Diz que os muros de Jerusalém estão derribados. Uma cidade sem muros naquela época era uma cidade sem defesa, aberta para os inimigos. Os invasores podiam entrar a qualquer momento. Por isso, quando Neemias vai a Jerusalém, a primeira ação de reconstrução que ele faz é reconstruir os muros. Seus inimigos, ao verem isso, zombam, dizendo que até uma raposa poderia derrubar. Você pode ver no capítulo 4, verso 2, que vai narrar quando Neemias já está em Jerusalém reconstruindo o muro. Os inimigos falam o seguinte: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Eles zombavam, dizendo que até mesmo o muro seria tão fraco, segundo os inimigos de Neemias, para zombar, que se viesse uma raposa e batesse naquele muro de pedra, ele cairia. Vimos algum tempo atrás um estado do Espírito Santo em nosso país, quando a polícia ficou em greve. Houve caos absurdo, roubo, furtos, assassinatos e outros crimes aumentaram assustadoramente. As fronteiras do Brasil também podemos ver que não são vigiadas e por causa disso o tráfico entra livremente de drogas, de armas e assim por diante. Um país ou uma cidade sem segurança vira um caos. A cidade de Jerusalém não tinha segurança. A cidade de Jerusalém não tinha muros. Outro aspecto que nós vemos é que a resposta dada a Neemias é que estavam em grande miséria. 120 anos havia passado desde que o povo havia sido dominado pela Babilônia e alguns levados para a Babilônia como cativos. A pobreza ainda assolava o povo. Cada um estava preocupado em sobreviver e por isso a noção de cidadania e civilidade havia sido perdido. É por isso que Neemias vai trabalhar a reconstrução moral do povo no livro. Então havia uma grande miséria. Outro aspecto da resposta é que havia desprezo. Era um povo esquecido em um canto do mundo. Os anos do cativeiro e a dominação gentílica havia removido totalmente a esperança e a autoestima do povo. Semelhantemente ao que aconteceu quando o povo de Israel, passando 400 anos no Egito, ao sair do Egito na peregrinação, Moisés manda os espias para ver a terra que seria possuída, e a resposta dos espias, com exceção de Josué e Calebe, é: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 13, verso 33. A visão que aqueles espias tinham de si mesmo é que eles eram como gafanhotos perante os olhos daqueles que dominavam aquelas terras. E era mentira, porque
quando a gente olha já mais à frente, Josué manda 2 espias e Raabe diz que eles estavam com medo do povo de Israel. Mas o complexo de inferioridade, ter sido escravo no Egito, cegava aqueles espias para não ver que Deus haveria de usá-los para conquistar aquela terra, e por causa disso tiveram que ficar 40 anos andando no deserto. Não estou aqui dizendo de modo algum que nós temos que olhar para nós como super pessoas. Estou dizendo apenas para olhar na história, que Deus conduz a história conforme Ele quer. E quando Ele fala para a igreja caminhar, para a igreja marchar, e que Ele estará com a igreja até a consumação dos séculos, nós não temos que nos sentir desprezados pelo mundo. Embora o mundo nos despreze, não temos que ter o sentimento de desprezo. Neemias foi desprezado pelos inimigos, mas não se sentia desprezado, porque para ele o que importava é ser valorizado por aquele que é o Senhor de todas as coisas. E ele então sabia da sua vida diante do Senhor, e que o que importava de fato era a aprovação de Deus. Quando Neemias era desprezado pelos inimigos, o que ele fazia? Ele fazia orações, ele orava ao Senhor: Senhor, nos dê bom êxito. É isso que ele fazia. Um outro aspecto que eu quero abordar, e último da resposta, é a injustiça social que tinha em Jerusalém. Diz que e as suas portas queimadas. Os juízes que julgavam a causa do povo ficavam junto às portas da cidade. Sem portas, Jerusalém estava sem o judiciário, e, portanto, a lei não era aplicada contra os transgressores. Sem judiciário, a nação estava entregue à corrupção. Às vezes a nação tem judiciário e ainda assim continua entregue à corrupção. Mas sem nenhum tipo de judiciário é muito pior, e a nação estava vivendo essa realidade. É diante desse contexto, dessa resposta, que Neemias se angustia, que Neemias ora e clama ao Senhor. Que você possa pedir ao Senhor que leve os seus olhos a enxergar a realidade que a igreja vive, em uma realidade em que muitos têm desprezado a palavra, o nome de Cristo tem sido envergonhado, uma de miséria, de desprezo, de afastamento do Evangelho, e que você se angustie com isso e ore ao Senhor para que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor assim nos ajude em nome de Jesus. Amém.